Vamos prosseguir com conjunções, né? Aquele pedacinho que a gente chama de conectivo, que serve para ligar termos, que é outra maneira de dizer palavra, ligar termos da mesma oração ou de orações diferentes. Quando ele faz a ligação da mesma oração, é porque é um período simples. E quando ele faz a ligação de orações diferentes, é porque é um período composto. Então nós já repassamos o quadro das conjunções coordenativas, né? Daquelas orações coordenadas que separadas, pontuadas e retirando o conectivo, elas ficam com sentido completo, chamadas também de orações absolutas. Agora vamos começar as conjunções subordinativas. São aquelas que uma oração, ou mais de uma oração, vai depender de uma primeira oração chamada de oração principal. Então a oração subordinada sempre vai depender da oração principal para que efetivamente tenha sentido completo. Então no nosso quadro aqui, nós já temos algumas dessas que vocês já viram como coordenadas, né? E hoje nós vamos dar sequência exatamente falando sobre as subordinadas. Isso, aquelas que vão ter uma dependência sintática em relação à oração principal. Então, as conjunções subordinativas introduzem uma oração subordinada que completa ou determina o sentido da outra oração. Então, quando ela diz que introduz, é porque o conectivo, a conjunção que você vai utilizar, é o começo da oração subordinada, tá? E o que é que faz essa oração subordinada? Ela vai completar ou vai determinar o sentido da outra oração. Isso quer dizer que a primeira oração, chamada de oração principal, sozinha não tem sentido completo, e muito menos a oração subordinada sozinha tem sentido completo. Fica pior ainda. Agora, quando você faz a união, a ligação entre as duas, aí sim, o período passa a ter sentido completo. Então, aqui nós temos o exemplo. We will live once it stop. Essa parte aqui, essa primeira seria a oração principal. E essa segunda, que começa com a conjunção once, é exatamente a introdução da oração subordinada. Então, como é que fica aqui? O once é o quê? Oração subordinada adverbial temporal. Então, pode ser estranho agora essa classificação, mas com o quadro de conjunção que nós vamos ver na sequência, vai ficar mais simples, não é isso? Então, essa aqui é uma conjunção subordinativa. Por que subordinativa? Porque sem essa conjunção separando as orações, nem a primeira nem a segunda fica com sentido. Então é preciso que haja esse elo para que o período todo tenha sentido. Vamos dividir as principais conjunções subordinativas em 5 grupos, tá? Em 5 grupos. Esses daí, quando diz que são as principais, não quer dizer que são todas, mas são aquelas que têm uma utilização maior, entendeu? Que a incidência de uso acaba sendo maior. Então, no primeiro momento, vamos ver as de tempo. When. Essa palavra when, ela tem outras definições sintáticas. Por exemplo, when é uma palavra interrogativa, chamada de interrogativo word. Você pode começar uma pergunta usando when no início, depois aqui usa o auxiliar. Mas aqui ela está com conjunção. Significa quando? After. Isso daqui também pode ter outra nomenclatura, porque after também pode ser uma preposição. Por isso que se diz que os principais link word, ou seja, as palavras que ligam, são conjunções, preposições e advérbios. São esses que ligam termos e que ligam orações. After significa depois. As, ó, tá vendo a repetição? Quando também. As soon as, assim que. Aqui não precisa ter intervalo não, eles vêm nessa sequência mesmo, assim, tá? As soon as. As long as, todo o tempo. Before, isso também é uma preposição, before, que é antes, tá? É uma preposição também, aqui está no quadro de conjunções de tempo, né? By the time também quando. During the time, durante a época. Imediatamente. The moment that,
assim que e once, assim que. Então veja que essa conjunção aqui, ó, agora você está sabendo que ela é uma conjunção na classificação aqui. Oração subordinada adverbial temporal. Por que temporal? Porque essa conjunção once é o quê? De tempo. Aí agora fica mais claro a classificação. E por que é uma conjunção subordinativa? Porque se eu retirar essa conjunção e, por exemplo, pontuasse essas duas sentenças aqui, nenhuma ficaria com sentido. O que é que traz a subordinação? A subordinação traz dependência. E a coordenação? A coordenação traz independência. Ela não precisa de conjunção para ter sentido completo. A subordinativa precisa sim. Então, o próximo quadro que a gente passa a ter aqui, aí vem since, que é desde. Já vimos isso também como advérbio, quando vocês trabalharam present perfect. Esse advérbio aqui, since, estava classificado lá como advérbio. Então, vejam que aí está uma misturada de conjunção, de preposição e de advérbio, porque são esses elementos que fazem a ligação. Isso é chamado em inglês de linking word, ou seja, palavras que fazem essa ligação. Aqui, ó, until e till pode ser, não tem opção, qualquer uma das duas pode ser empregada. Whenever, isso tem até numa música da Shakira. Sempre que. While, essa daqui você também estudou essa conjunção quando trabalhou past continuous tense, que ele ligavam orações simultâneas, aquelas que acontecem ao mesmo tempo. Essa conjunção não é desconhecida. Every time, todas as vezes. The first time, na primeira vez. E the last time, na última vez. Então, essas conjunções aqui, todas essas que vocês acabaram vendo aqui, elas pertencem a tempo, que é a primeira modalidade. A segunda modalidade é causa e efeito, tá? Because, que é o porquê, aquela classificação no português de porquê junto, separado, com acento, sem acento. Em inglês só tem dois. Because, que é para explicar, e why, que é para perguntar. Então, minimiza os efeitos de erro. Não é isso? Since, que a gente viu lá no present perfect, significava desde aqui, ó, já que, mudou a tradução, né? Parece uma palavra francesa, já que. Now that, agora que, as, como. Aqui pode ser as somente ou pode ser so long as. São duas opções aqui, pode ser as ou então so long as, desde que, in order that, para que, esse so é uma opção e so that é outra opção, para poder. E agora entramos na terceira modalidade, que são as de concessão, ok, gente? As de concessão, aí você vejam que essas preposições, essas três aqui, ao fug e even fug, essas três conjunções são usadas para expressar a ideia de um resultado não esperado, né? Então, even fug, mesmo sendo, even if, mesmo, however, entretanto, e aí a gente encerra essa terceira modalidade. Então, só relembrando para vocês o que a gente, recapitulando o que nós vimos na aula de hoje. Sobre as conjunções subordinativas, nós observamos as de tempo, tá? As de tempo, causa e efeito, também abordamos essa de causa e efeito, e a de concessão, ok? Como nós dividimos isso aí em 5 grupos, então as duas outras modalidades de conjunção subordinativa nós vamos trabalhar na próxima aula. Bem, espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos, né? Foca nesse Enem, pensa, mentaliza,
tá próximo, né? Final de ano se aproximando, então uma boa semana para vocês e até a próxima aula.